Hoje, vamos falar sobre o Triângulo das Bermudas, uma região do Oceano Atlântico que tem sido objeto de muitas lendas e mistérios ao longo dos anos. Conhecido por ser o local onde muitos navios e aviões desapareceram de forma misteriosa, o Triângulo das Bermudas tem sido alvo de muitas teorias e especulações ao longo dos anos. Mas será que esses desaparecimentos têm explicação científica ou são fruto da imaginação popular? Vamos descobrir juntos neste vídeo. Origem do mito. O mito do Triângulo das Bermudas, também conhecido como Triângulo do Diabo, é uma área do Oceano Atlântico localizada ao largo da costa da Flórida, nas Bermudas e nas Bahamas, onde vários navios e aviões teriam desaparecido sob circunstâncias misteriosas. A crença de que essa região é perigosa tem sido um mito popular há muitos anos, mas a origem do mito pode ser rastreada até o século XIX. As primeiras desaparições reportadas no Triângulo das Bermudas ocorreram em 1492, quando o navegador espanhol Cristóvão Colombo relatou ter visto luzes estranhas no céu enquanto passava pela região. Em 1609, o navio inglês o Sea Venture também desapareceu no Triângulo das Bermudas durante uma tempestade. No entanto, foi somente no século XX que o mito do Triângulo das Bermudas começou a ganhar força. Em 1945, 5 aviões militares americanos desapareceram enquanto voavam sobre o Triângulo das Bermudas durante um treinamento de rotina. Esse incidente, conhecido como o desaparecimento dos 5 aviões, foi amplamente relatado na mídia e contribuiu para a crença de que a região era perigosa. Desde então, vários outros navios e aviões têm desaparecido no Triângulo das Bermudas, o que só reforçou a crença de que a região é misteriosa e perigosa. Se você ainda não deu o seu like neste vídeo e não se inscreveu no nosso canal de curiosidade, está perdendo a oportunidade de fazer parte da nossa comunidade de amantes de fatos interessantes e conhecimento. Clique no botão de like e se inscreva agora para receber mais conteúdo incrível como este em primeira mão. Obrigado por se juntar a nós. Teorias. Uma das teorias mais comuns sobre o mito do Triângulo das Bermudas é a de que a região é afetada por fenômenos meteorológicos extremos que podem ter causado o desaparecimento de navios e aviões. Esses fenômenos incluem tempestades tropicais, redemoinhos e rajadas de vento. Tempestades tropicais são grandes sistemas de tempestade que se formam sobre o oceano e são caracterizados por ventos fortes e chuvas intensas. Elas podem causar ondas enormes, rajadas de vento e tornados aquáticos, que podem ser perigosos para navios e aviões. Redemoinhos são fenômenos meteorológicos que ocorrem quando o vento sopra em direções opostas em níveis diferentes da atmosfera, criando uma espécie de rodopio no céu. Eles podem ser perigosos para navios e aviões, pois podem causar turbulência e dificultar a navegação. Rajadas de vento são rápidas e fortes rajadas de vento que podem ocorrer em qualquer lugar e podem ser perigosas para navios e aviões, especialmente em áreas onde o vento é mais forte, como o Triângulo das Bermudas. Essa teoria sugere que os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas foram causados por esses fenômenos meteorológicos extremos, que teriam afundado os navios ou causado a queda dos aviões. No entanto, é importante lembrar que essa é apenas uma teoria e não há evidências científicas que a confirmem de maneira definitiva. Alguns estudiosos argumentam que esses fenômenos meteorológicos são comuns em muitas outras partes do mundo e não justificam o alto número de desaparecimentos no Triângulo das Bermudas em comparação com outras áreas do oceano. A teoria da atividade extraterrestre no Triângulo das Bermudas é baseada na crença de que extraterrestres têm interesse em visitar a Terra e em fazer contato com os humanos. Alguns acreditam que os extraterrestres poderiam ter escolhido a região do Triângulo das Bermudas para se encontrar com os humanos ou para observá-los de perto. Alguns ainda afirmam que os extraterrestres teriam sequestrado os navios e aviões e os levariam para outro lugar ou para outra dimensão. Essa teoria é apoiada por alguns relatos de testemunhas oculares que afirmam ter visto luzes estranhas no céu ou objetos voadores não identificados, OVNIs, na região do Triângulo das Bermudas. Alguns ainda afirmam ter tido experiências de abdução extraterrestre na região. No entanto, a maioria desses relatos é considerada duvidosa e não tem base científica. Alguns defensores da teoria da atividade extraterrestre no Triângulo das Bermudas argumentam que os extraterrestres poderiam ter usado tecnologias avançadas para sequestrar navios e aviões sem deixar rastro.
No entanto, essa teoria não é apoiada por nenhuma evidência científica e é considerada altamente especulativa. Em resumo, a teoria da atividade extraterrestre no Triângulo das Bermudas é uma teoria não confirmada que sugere que os desaparecimentos na região foram causados por extraterrestres. A teoria da porta para outra dimensão no Triângulo das Bermudas é uma teoria não confirmada que sugere que a região é uma espécie de porta para outra dimensão ou que leva os navios e aviões a outro lugar ou tempo. De acordo com essa teoria, os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas teriam sido causados por uma espécie de buraco negro ou portal que teria sido aberto na região, levando os navios e aviões para outro lugar ou tempo. Essa teoria é baseada na crença de que existem outras dimensões paralelas ou universos que poderiam ser acessados através de portais ou buracos negros. Alguns acreditam que esses portais ou buracos negros podem ser encontrados em certas áreas da Terra, como o Triângulo das Bermudas. Alguns ainda afirmam que os navios e aviões teriam sido transportados para outra dimensão ou universo paralelo através desse portal. No entanto, é importante lembrar que essa é apenas uma teoria e não há evidências científicas que a confirmem de maneira definitiva. Ainda não foi encontrada nenhuma prova de que existem outras dimensões paralelas ou universos paralelos e não há evidências científicas que sugiram que esses universos paralelos poderiam ser acessados através de portais ou buracos negros. Além disso, não há nenhuma explicação lógica para como os navios e aviões teriam sido transportados para outra dimensão ou universo paralelo sem deixar rastro. Em resumo, a teoria da porta para outra dimensão no Triângulo das Bermudas é uma teoria não confirmada que sugere que os desaparecimentos na região foram causados por um portal ou buraco negro que teria sido aberto na região, levando os navios e aviões para outra dimensão ou universo paralelo. A teoria do monstro marinho no Triângulo das Bermudas é uma teoria não confirmada e duvidosa que sugere que os desaparecimentos na região foram causados por monstros marinhos ou criaturas sobrenaturais. Essa teoria é baseada em lendas e mitos antigos sobre monstros marinhos e é geralmente rejeitada pela comunidade científica. De acordo com essa teoria, os navios e aviões teriam sido atacados por monstros marinhos ou criaturas sobrenaturais que teriam emergido das águas do Triângulo das Bermudas. Alguns acreditam que esses monstros marinhos poderiam ser criaturas lendárias como o lendário monstro do Lago Ness ou o monstro de Chester, enquanto outros sugerem que poderiam ser criaturas desconhecidas que ainda não foram identificadas pela ciência. No entanto, é importante lembrar que essa é apenas uma teoria e não há evidências científicas que a confirmem de maneira definitiva. Ainda não foi encontrada nenhuma prova de que monstros marinhos ou criaturas sobrenaturais existem e não há evidências científicas que sugiram que essas criaturas poderiam ser capazes de atacar navios e aviões. Além disso, a maioria das explicações possíveis para os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas são simplesmente especulativas e não têm base científica. O Triângulo das Bermudas é conhecido por alguns dos casos mais famosos de desaparecimentos na história. Alguns dos casos mais famosos incluem: Navio Ellen Austin. O navio Ellen Austin foi visto pela última vez em 1881 enquanto viajava de Nova York para Londres. Quando o navio chegou perto do Triângulo das Bermudas, um barco abandonado foi encontrado flutuando perto dele. Os marinheiros do Ellen Austin tentaram remover o barco, mas ele acabou se soltando e sumindo. Quando o navio tentou prosseguir sua viagem, ele simplesmente desapareceu. Avião de passageiros Star Tiger. O avião de passageiros Star Tiger desapareceu em janeiro de 1948 enquanto voava de Bermuda para Inglaterra. O avião tinha 31 pessoas a bordo e não deixou nenhum rastro depois de desaparecer. Ainda não se sabe o que aconteceu com o avião e as pessoas a bordo. Navio SS Marine Sulphur Queen. O navio SS Marine Sulphur Queen desapareceu em 1963 enquanto viajava de Norfolk, Virgínia para Port Everglades, Flórida. O navio tinha 39 pessoas a bordo e simplesmente desapareceu sem deixar rastro. Avião de passageiros DC-3. O avião de passageiros DC-3 desapareceu em dezembro de 1948 enquanto voava de San Juan, Porto Rico para Miami, Flórida. O avião tinha 32 pessoas a bordo e não deixou nenhum rastro depois de desaparecer. Esses são apenas alguns dos casos mais famosos de desaparecimentos no Triângulo das Bermudas.
Embora haja muitas teorias sobre o que poderia estar causando esses desaparecimentos, a maioria dos cientistas acredita que os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas podem ser explicados por fatores naturais e científicos, como correntes marítimas perigosas e áreas de baixa pressão atmosférica. Uma das principais teorias científicas para os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas é a de que as correntes marítimas perigosas na região podem ter sido responsáveis por afundar navios e aviões. Estas correntes são causadas por diferenças de temperatura e salinidade na superfície do oceano, e podem ser muito fortes, especialmente durante tempestades. As correntes marítimas perigosas podem ter sido responsáveis por afundar navios e aviões que estavam passando pelo Triângulo das Bermudas, o que explicaria alguns dos desaparecimentos na região. Outra teoria científica é a de que as áreas de baixa pressão atmosférica no Triângulo das Bermudas podem ter contribuído para os desaparecimentos. As áreas de baixa pressão atmosférica são regiões onde a pressão do ar é menor do que o normal, o que pode causar condições climáticas instáveis e tempestades severas. As tempestades severas no Triângulo das Bermudas podem ter sido responsáveis por derrubar aviões e afundar navios, o que explicaria alguns dos desaparecimentos na região. Em resumo, existem evidências científicas que apoiam a teoria de que os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas podem ser explicados por fatores naturais, como correntes marítimas perigosas e áreas de baixa pressão atmosférica. No entanto, é importante lembrar que muitos dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas ainda não foram totalmente explicados, e é possível que alguns deles possam ser atribuídos a outros fatores, como falhas mecânicas ou humanas. Embora muitas teorias místicas tenham surgido a respeito desse lugar, há explicações científicas plausíveis para os desaparecimentos que ocorreram lá, incluindo tempestades severas, erros humanos, falhas técnicas e até mesmo atividades militares secretas. Portanto, embora o Triângulo das Bermudas possa ser um lugar misterioso, não é necessariamente um lugar sobrenatural ou mágico. Agradecemos por assistir a este vídeo e esperamos que tenha sido útil em sua compreensão do Triângulo das Bermudas. Até a próxima!